Em um período de intensas transformações, marcado pela renúncia do primeiro-ministro e eventos significativos em todo o mundo, Portugal empreende uma iniciativa louvável ao buscar legalizar falantes nativos da língua portuguesa. O país introduz um visto de procura de trabalho, uma medida que beneficia consideravelmente muitas pessoas. Além disso, destaca-se a importância desse movimento para Portugal, não apenas como uma forma de atrair talentos, mas também como uma estratégia para impulsionar a economia e a taxa de natalidade. As recentes notícias sobre essas mudanças revelam o comprometimento de Portugal em enfrentar os desafios do cenário global em constante evolução. A necessidade de atrair pessoas que compartilham a língua portuguesa como nativa reflete não apenas uma visão pragmática, mas também um reconhecimento do papel vital que esses indivíduos desempenham na geração de receita e no estímulo à natalidade no país. Neste contexto dinâmico, novas informações estão surgindo constantemente, indicando que mais desenvolvimentos estão por vir. Recomendo que assistam à reportagem fornecida para obterem uma visão mais detalhada dessas iniciativas e ficarem atualizados sobre as mudanças que estão por vir. A relação entre o Brasil e Portugal vem desde o Império, mas uma ação gentil dos portugueses tem incomodado os vizinhos europeus. Entenda essa história na reportagem de Daniel Lian. Uma decisão do governo português adotada em março desse ano, que favorece pessoas da comunidade dos países de língua portuguesa, que dá autorização de residência automática a imigrantes de diversas nações, tem gerado um desconforto na União Europeia, que abriu um processo contra Portugal, questionando a entrada em países do bloco de turistas, incluindo brasileiros. Compõem a CPLP Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O bloco europeu afirma que o visto para viajantes da CPLP viola o Acordo de Schengen, que define um espaço de livre circulação na Europa, e seu regulamento estabelece um modelo uniforme de título de residência. O Maicon Aurélio Alves é brasileiro e mora em Portugal. Ele conta que a ação facilitou a situação para aqueles que pretendem buscar uma vida nova por lá. Hoje em dia está bem mais fácil em vista do que era antigamente, até porque hoje em dia você já pode solicitar a sua documentação, seu visto de trabalho estando no país, vamos botar no Brasil. Já estando no Brasil, você consegue solicitar uma residência, entendeu? Hoje em dia, com um contrato ou com algo que comprove, você já consegue ir e vir do país. A União Europeia notificou Portugal e estabeleceu um prazo de 2 meses para que o país apresente explicações. Se não houver resposta, o bloco europeu poderá adotar sanções ainda mais rigorosas. O advogado especialista em imigração e nacionalidade portuguesa, Maurício Gonçalves, avalia o novo cenário. A questão é que muitas pessoas que estavam irregulares em Portugal, vários deles, a grande maioria brasileiros, pediram esse visto exatamente para reforçar o mercado de trabalho de Portugal. Só que o visto foi criado para sanar um problema que Portugal tem, que é a dificuldade de regularização de quem entra aqui como turista, porque é errado entrar como turista e tentar se regularizar depois. O certo é pedir um visto no país de origem e depois vir para Portugal, o que hoje é perfeitamente possível, foi muito facilitado desde a criação do visto de procura de trabalho. Agora, quem está irregular em Portugal pode demorar mais de 2 anos para se regularizar. E o visto CPLP foi quase imediato para vários se regularizarem. Só que essa regularização só em território português está fora do padrão europeu. Daí criou esse problema e agora essa repreensão em forma de multa da União Europeia. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português destaca que desde a aplicação da lei, mais de 140 mil cidadãos da CPLP pediram autorização de residência em Portugal, sendo que 140 mil já receberam o documento. O Brasil lidera a lista. Em números aproximados, a cada 4 pedidos, 3 são de brasileiros. Apesar da pressão da União Europeia, o governo luso afirma que o acordo de mobilidade de Portugal com as demais nações da comunidade dos países de língua portuguesa vai continuar.
E aí, Nelson Kobayashi, qual que é a sua avaliação da União Europeia de barrar esse favorecimento? Pois é, uma questão ali de bloco, né? A gente tem a União Europeia e eles têm um acordo de livre trânsito entre todos aqueles países. As pessoas de cada um daqueles países podem ir de um país para o outro sem muita burocracia. A questão é que Portugal, para resolver um problema de muitas pessoas que estão lá sem a devida regularização, decidiu ampliar, do ponto de vista da burocracia, também a estadia, em especial de brasileiros, que é a maioria, né? São mais de 150 mil brasileiros em Portugal, pedindo justamente agora essa questão de residência fixa. E quando Portugal amplia para esses países da língua portuguesa essa possibilidade de residência, está naturalmente, pelo seu acordo com a União Europeia, abrindo a porteira para todo o território europeu daqueles países que integram o bloco. E aí vai ficar agora uma decisão difícil a ser tomada por Portugal. Favorece o acordo que tem com a União Europeia, porque Portugal também se beneficia disso, ou bate o pé do ponto de vista da sua soberania e mantém a decisão que favorece os seus países co-irmãos, aqueles de língua portuguesa, gerando uma crise com o bloco europeu. Enfim, uma decisão difícil agora de Portugal, e eu não acredito assim que a União Europeia vá aplicar sanção com relevância a Portugal, se Portugal manter essa decisão, até porque nós estamos falando de 150 mil pessoas, no caso 150 mil brasileiros, né, e alguns outros de outras nacionalidades. Mas é claro que também é uma preocupação europeia do ponto de vista da facilitação de entrada nos países europeus. Basta um brasileiro ir para Portugal e de Portugal para o restante da Europa. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí.